Na sua experiência, onde encontrou as piores condições de detenção na Europa? Posso dizer-lhe que em muitos países temos visto casos em que os reclusos não têm espaço suficiente dentro das celas. Por vezes têm de partilhar cama com outros presos. Algo que é alarmante e totalmente inaceitável. Posso dar-lhe o exemplo de uma prisão na Bulgária, onde algumas celas têm menos de 1 metro quadrado por pessoa. A Europa não pode impor regras de, por exemplo, um mínimo de metros quadrados para cada recluso? A nossa comissão, a CPT, durante os 25 anos de existência, estabeleceu os próprios estándares, que são, em larga medida, aplicados pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. 4 metros quadrados por pessoa numa cela partilhada. E estas regras, em princípio, são vinculativas através da jurisprudência do Tribunal. Há algo que digo aos governos quando me reúno com eles, quando têm problemas de sobrelotação das prisões. Vocês estão a perder muito dinheiro, por exemplo, quando têm de indemnizar os reclusos que apresentam queixa tanto nos tribunais nacionais como no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre as más condições em que vivem. Basicamente estão a desperdiçar muito dinheiro em vez de investir no desenvolvimento das prisões estatais. Alguns reclusos são compensados enquanto estão na prisão? Já vi pessoas condenadas a prisão perpétua que avançaram para o tribunal e receberam dinheiro. Mas as condições em que vivem não melhoraram, apenas receberam dinheiro, o que é de facto absurdo. França, infelizmente, tem uma das mais altas taxas de suicídio da Europa. A média é de 7,6 suicídios por cada 10 mil reclusos. Em França chega aos 12,6. Por que é que isto continua a acontecer? Os presos que apresentam risco de suicídio deveriam ser colocados em celas à prova de suicídio, mais seguras, sem tomadas, sem ângulos agudos. Esta é uma das soluções. A ajuda médica também é muito importante para os detidos com problemas mentais, tal como o apoio psicológico. Vimos na nossa reportagem em França que um dos reclusos, cuja família falou connosco, morreu por overdose de medicamentos psicotrópicos, apesar desta pessoa nunca ter tomado drogas antes de entrar na prisão. Acredita que existe um excesso de prescrição deste tipo de medicamentos a pessoas que, na verdade, não precisam? Já vi médicos de prisões a receitar uma quantidade enorme de medicamentos psicotrópicos apenas para manter os reclusos calmos, especialmente em prisões sobrelotadas, onde as condições são muito más. Isto tem consequências a longo prazo e essas consequências são muito más. Obrigada pelo seu contributo e por ter estado connosco em Insiders.